Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, nesse dia 10 de janeiro, nós estamos aqui na continuação do texto que nós lemos ontem. Ora, ontem Jesus libertou um homem da influência do demônio, do poder de Satanás, na sinagoga de Cafarnaum. Ao sair, logo que Jesus saiu da sinagoga, então na sequência daquilo que aconteceu ontem, nós meditamos a respeito do texto de ontem, Jesus ele vai à casa de Simão e André com dois de seus discípulos, com Tiago e João. O texto é claríssimo. Diz que a sogra de Simão estava com febre de cama. E aqui temos uma interpretação maravilhosa dos padres da igreja a respeito desse texto. Eles vão dizer com toda clareza, em mais de um santo padre, mais de um, vai dizer que essa febre da sogra de Simão, ela representa, ela significa toda a nossa concupiscência carnal. Ou seja, ela significa toda a nossa, como poderíamos dizer, toda a nossa queda, toda a nossa direção, o nosso direcionamento para os vícios e para as paixões. Explico. O que significariam essas paixões, então, que Jesus aqui está querendo curar do nosso coração? Porque o fato de Jesus curar a sogra de Simão de febre, a gente poderia se perguntar, por que isso aqui está no Evangelho? Uma cura de febre, hoje a gente cura uma febre com analgésico. Se essa febre for por causa de uma infecção grave, a gente dá antibiótico. E por aí vai. Então, por que isso está no Evangelho? Ora, olhando num sentido espiritual para esse texto, nós vamos ver que essa febre, como diz os santos padres, elas representam as paixões que estão dentro de nós. Que paixões são essas? São João vai dizer da concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Nós estamos com isso, nós estamos afetados pelo pecado original. São Paulo chega a dizer, muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Cada um de nós, isso é tão claro que cada um de nós experimenta isso dentro de nós. Um impulso para fazer aquilo que é errado. Todos nós sofremos desse mal. Cada um de nós, vez ou outra, nós somos influenciados para poder fazer o errado. São as paixões que estão dentro de nós. Então veja, no processo de santidade, muitas vezes, nós pensamos que basta simplesmente parar de pecar. Não, eu não cometo nenhum pecado mortal, eu vou à missa todo domingo. Isso é ótimo e temos que fazer mesmo. Mas nós precisamos ir além no processo de santidade. Depois de vencer o pecado mortal, depois de vencer o pecado venial, é preciso vencer as paixões.
É preciso combater as paixões que estão dentro de nós o tempo todo. O tempo todo. Por isso, São João da Cruz diz que dos 3 inimigos da alma, o mais difícil de vencer é a carne. Porque isso está dentro de nós. É uma predisposição da nossa alma marcada, ferida pelas consequências do pecado original, que já foi perdoado no batismo. E aqueles que vivem, mesmo aqueles que vivem em estado de graça, mesmo aqueles que vivem sem cometer pecado mortal, nós sofremos, né, das paixões, dos vícios que estão dentro de cada um de nós. São as tendências que estão aí para muitas vezes a gente cometer aquilo que não gostaríamos de fazer e muitas das vezes não fazer aquilo que precisamos fazer. Nós precisamos combater isso, né? E veja, Jesus aqui vai à casa de Simão e ele cura precisamente a sogra de Simão exatamente disso, né? Ele cura pelo império do Senhor imediatamente, né? Um ato contínuo do Senhor. E qual é a atitude? Aquela mulher se põe a servir. Isso aqui tem um sentido espiritual muito grande. Ou seja, ela não faz mais, ela para então de seguir aos seus impulsos e ela começa então agora a servir ao Senhor, né? Então, ela começa agora, né, passar por esse processo de purificação. Ora, se o homem libertado do demônio no evangelho de ontem significa a alma purificada de todo pensamento impuro, então agora essa mulher curada de febre, ela manifesta uma carne que está refreada de todo o favor, né, de todo o fervor da concupiscência pelos pecados de continência. Então agora Jesus, ao curar essa mulher de febre, Jesus está nos ensinando a não só refrear o pensamento impuro, mas a colocar isso agora em ato, né? E isso é muito prático, nós fazemos isso de uma maneira muito prática, né? Quando a gente quer refrear a nossa carne, quando a gente quer refrear os nossos impulsos, as nossas paixões e mortificar cada uma delas, não tem nada melhor do que isso, do que fazer mortificação. É por isso que nós fazemos mortificação. Não porque somos masoquistas. Nós cristãos não somos masoquistas. Nós fazemos jejum exatamente para mortificar as paixões que estão dentro de nós. Aqui é uma maneira muito prática, muito pedagógica daquilo que Jesus está nos ensinando através da cura da febre da sogra de Simão. É uma maneira da gente então agora, com a nossa carne refreada do fervor da concupiscência, a gente possa então agora seguir agora os preceitos do Senhor. Ou seja, mortificação, a continência, a castidade nos seus devidos modos de vida, né? O casado da maneira de casado, o solteiro da maneira de solteiro. Isso de uma maneira muito prática e equilibrando as duas coisas, refreando o pensamento, renunciando a qualquer pensamento impuro e mortificando a nossa carne de uma maneira muito prática, não dando a ela aquilo que ela quer. É um jeito que nós vamos então agora conseguir refrear toda a paixão. Na sequência do Evangelho, Jesus continua o seu ministério, curando, libertando, mas esse primeiro ensinamento que ele nos dá ao curar a sogra de Simão, ele está mostrando aqui a raiz de todos aqueles outros males que ele curaria na sequência. Endemoniados, pessoas doentes, com enfermidades, tudo aquilo que é próprio da carne, tudo aquilo que é próprio da concupiscência. Então Jesus aqui está nos ensinando a cada um de nós como vencer agora, como combater essas paixões que estão dentro de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.